Gente, um prazer estar com vocês. É sempre gostoso quando a gente tem essas oportunidades, mesmo que online, para a gente trocar um pouco de experiência. Então, essa é a nossa intenção com vocês aqui. O Vilmar já falou um pouquinho da minha trajetória, e eu vou aprofundar numa questão específica, porque tem a ver com com a nossa conversa hoje, que é comunicação. Um dos desafios mais intensos que eu assisto as organizações lidando com. Eu tenho um desafio intenso aqui em casa, né? Vocês estão ouvindo o fundo? Que gracinha, as crianças chegam da escola, os cachorros, papagaios e periquitos aqui, todos no meu corredor. Desculpa, gente. Eu acho que eles não sabem que eu estou em teleconferência. Mas toda vez que a gente começa a falar sobre comunicação e sustentabilidade, como essas duas coisas se unem, vem uma preocupação muito forte sobre um desejo de fazer bem, de fazer o melhor possível o seu trabalho, mas também vem junto uma preocupação de como fazer isso de forma adequada. A preocupação procede, gente, porque a gente vive um momento na nossa história que todas as organizações querem se comunicar. Só que às vezes a gente faz isso dentro de um conceito, de um contexto que não é exatamente claro, que não é exatamente evidente, então fica um gostinho meio esquisito de será que a gente está contando a história inteira? Será que isso que você está me dizendo é realmente confiável? A gente vive uma crise de confiança no mercado muito significativa. Na prática, o que isso, como é que isso cai para a área de comunicação? É uma dificuldade cada vez maior de fazer as mensagens serem realmente bem entendidas. Eu vou dar um exemplo muito, eu acho que cotidiano para vocês. Vocês se lembram? Eu estou vendo a carinha de vocês, vocês não entraram no mercado ontem. Há 5 anos, gente, há 10 anos, vocês se lembram que a gente fazia vídeo organizacional de 10 minutos? A gente já fez até maior, né? Mas há 10 anos a gente fazia vídeo organizacional de 10 minutos. Você pararia para assistir um vídeo de 10 minutos hoje? Eu posso dizer por mim que não, gente. Quando muito, a gente vê um vídeo organizacional de 1 minuto. A questão é como é que você conta uma história tão complexa quanto a história de sustentabilidade num vídeo de 1 minuto? Ou pior, quando você precisa fazer um story no Instagram, ou quando você precisa fazer uma legenda de uma foto. Então, o que acontece? Aquilo que a gente normalmente fazia um one shot, né? A gente fazia de uma vez só e contava uma história inteira, a gente teve que começar a fatiar para atrair a atenção das pessoas. Só que quando você olha uma fatia perdida, né? Uma fatia fora do bolo, fica muito difícil você dizer qual é o real significado daquilo. Estamos aí, portanto, diante de um dos desafios de comunicação. Como é que eu mantenho a atenção das pessoas quando eu tenho frações de um assunto sendo comunicados, só que eu preciso contar uma grande história? É, eu posso dizer para vocês que sim, é possível, mas exige de nós, comunicadores, um cuidado redobrado sobre como é que a gente faz as coisas. Senão fica um gostinho de greenwashing ou de social washing, e a Sayonara vai falar muito mais sobre esses conceitos. O nosso desafio está em torno da gente simplificar as mensagens, o que é que eu quero realmente dizer. E fazer link com outras coisas ou com outros espaços de informação que a gente mantém, que ajude, as pessoas que estão interessadas a buscar mais essa informação e entender exatamente o contexto que a gente vê. De uma forma muito assim, muito simplificada, eu posso dizer que a gente deveria ter em mente algumas preocupações. A minha ação, ela é melhor do que ela era no passado? A primeira preocupação. A segunda preocupação é, ela é melhor que o setor? Porque se eu quero realmente dizer que eu estou fazendo uma coisa diferente, melhor, mais atraente, eu estou comparando com o quê? E finalmente, eu quero ser um benchmark nesse tipo de atividade? Veja, nós estamos falando de questões que elas são da ordem do que eu faço, não do que eu comunico, gente. O primeiro passo é o que eu faço. Depois que a gente já se estruturou, que a gente já entendeu qual é o espaço das nossas ações, qual é o impacto real que elas têm, aí eu parto para uma segunda etapa, que é como é que eu comunico isso adequadamente? Por quanto tempo eu comunico isso? Como é que eu abro pontos de contato e mantenho as pessoas de alguma forma interessadas nesse assunto? O desafio, portanto, não é pequeno, o desafio é grande. Por quê? É de frequência em sequência. Eu até gosto, às vezes eu brinco, né? Contar a história de construir reputação corporativa, construir uma boa narrativa de ESG, é como contar a história das 1001 noites. Você conta uma pequena história todos os dias para, num determinado momento, ter uma grande história para contar. Não há almoço grátis, gente. Não há comunicações retumbantes que deem conta por elas mesmas de construir algo na cabeça né, da nossa audiência-chave a respeito de tudo que a gente faz. Por quê? Porque esse tudo é muito elástico, esse tudo é muito complexo, ele vai em múltiplas direções.
Então, o nosso desafio é manter esta conversação acesa. Joguei aqui algumas sementes para a gente conversar ao longo do nosso encontro, mas a Sayonara tem coisas interessantes aqui para trazer para vocês. Vou passar a palavra para ela. Obrigada, Viviane. Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar por aqui e ser egressa aí da Sustentare, como o Cidral bem lembrou. E acho que não por acaso, se vocês observaram no convite, né, do nosso webinar de hoje, a palavra comunicação está quase que dividida graficamente, né? Porque a gente está falando de comunicar ações, que foi isso que a Vivi acabou de trazer, né? Para a gente comunicar, a gente tem que ter uma ação, a gente tem que ter uma prática, a gente tem que ter um lastro, a gente tem que estar bem fundamentado. Muitas vezes, nós, como profissionais de comunicação, ou os de sustentabilidade, que estão aqui também, ouvem que, mas né, aproximação, comunicação, sustentabilidade, então vocês vão comunicar ali, para melhorar a imagem da empresa, não, muitas vezes o trabalho de comunicação, quando ele está baseado em práticas autênticas e transparentes, é de não comunicar, é de dizer, não, vamos voltar aqui, que a gente tem que ter uma ação mais efetiva, ou a gente tem que ter mais tempo dessa ação ocorrendo para que ela realmente possa ser uma referência, como a Viviane trouxe, e não que a gente faça uma comunicação simplesmente de uma ação que seja pontual, ou que ela não seja intencional. Um exemplo muito simples, assim, né? Às vezes a gente acaba valorizando coisas que elas são inerentes a todas as companhias. Então nós aqui desenvolvemos os talentos. Sim, isso é uma característica interessante, é bacana, é importante. Mas isso é a gente realmente trabalhar com destaque no que a gente fala de pessoas na companhia, ou isso é parte, né, inerente de uma estratégia de sucesso de negócios da companhia? Se não desenvolver as pessoas, não vai ter quem desenvolva o negócio. Então é importante que as ações elas sejam de fato, para além do universo de ações que já são comunicadas em outras companhias, senão a gente não vai ter essa história para contar, porque essa história para contar depende de a gente ter, de fato, algo diferente, ou ao menos um desafio. O diferente não precisa ser necessariamente uma ação inovadora, completamente diferente. Às vezes a história é diferente porque a gente vai contar do começo, e pode ser que o começo seja não temos nada, vamos nos propor a fazer, mas de fato fazer, senão não vale a pena a gente comunicar. Que aí é o que a gente entra nessa questão de green, social washing, e tem vários outros washings, né? E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que que tem blue washing, pink washing, rainbow washing? E aí talvez a pergunta que a gente tenha que se fazer é por que que tem tanta comunicação que merece esses títulos, né? Não a criação de tantos títulos, mas por que que a gente vê ainda hoje tantas comunicações acontecendo sem levar esses critérios que, antes inclusive de critérios de sustentabilidade, que são critérios de comunicação mesmo, né? A gente tem que ter uma mensagem clara, um público específico, para que a gente de fato possa agregar valor com as mensagens que são distribuídas. E aí eu vou convidar a Viviane a falar um pouquinho de greenwashing, eu volto para social washing e a gente vai tocando aí a conversa. Bacana. E, gente, se vocês quiserem irem usando o chat para fazer pergunta ou mesmo levantar a mão, fiquem à vontade, tá bom? Não atrapalha, muito pelo contrário, a gente vai ouvindo aí, lendo as preocupações de vocês. Gente, o termo greenwashing, ele vem muito conectado àquilo que a lavagem, né? Washing de lavagem, ou seja, o quanto, né, muito inspirado lá atrás na lavagem de dinheiro, que era que ainda, né, não era só, mas que foi o momento que a lavagem de dinheiro se tornou um tema de corrupção no mundo todo, que a gente passou a olhar e falar sobre isso mais abertamente e seus impactos no negócio. Quando a gente traz a dimensão do greenwashing, aí para se referir às ações relacionadas ao meio ambiente, ele traz uma perspectiva da empresa que, teoricamente, fala coisas que não são exatamente o que ela faz. Então, o washing vem daí, de eu ter um determinado comportamento que não é condizente, que não está alinhado com aquilo que eu falo. E aí, gente, a perspectiva é muito ruim sobre isso, porque muitas vezes isso não pesa só sobre a empresa.
que conta uma história melhor do que o que ela acontece de verdade. Ela pesa sobre todo um setor, ela pesa sobre todo o compromisso empresarial. Então, vocês já devem ter ouvido muito recentemente uma certa preocupação se ESG é realmente sério, se esse tema será levado adiante. Da onde vem essa preocupação da seriedade do tema? De muitas comunicações que são feitas dentro de contextos pouco claros. Veja, eu nem acredito que deliberadamente uma organização, um profissional que cuida do tema, quer falar bobagem ou quer falar algo, quer contar uma história maior do que existe. Pode ter um caso ou outro discrepante, pode, mas não é a média, gente. A média está buscando fazer coisas certas. A questão é que não basta ter só intenção. A gente precisa ter uma prática condizente com isso. Eu estive na COP do Egito, que não foi a do ano passado, foi a anterior, e a COP foi aberta com a preocupação, né, claramente com a preocupação de que todos nós devemos lutar contra greenwashing. Por quê? Porque senão você coloca uma agenda toda em descrédito, se a gente começa a fazer coisas que de fato elas não são visíveis. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, bem concreto. Quando a gente fala, por exemplo, muitas empresas falam, eu plantei X mil árvores. Só que não fala por quê. Muitas vezes esse plantio de árvore está ligado a um TAC, um termo de ajuste de conduta, ou seja, ela não fez porque ela quis, ela fez porque houve algum problema no passado, houve uma determinada compensação, uma multa, e isso foi acertado com o governo, de que a compensação deveria existir de uma determinada maneira. É, a gente tem que penalizar empresas que têm um TAC? Não, o TAC é feito, de novo, né? O termo é justamente esse, ajuste de conduta. A questão é que quando eu não conto a história inteira, parece que eu estou fazendo por liberalidade, que é muito diferente. A gente tem muitas confusões em termos de greenwashing quando a gente conta uma história pela metade. Então, a gente ganha, por exemplo, eu faço compensação de carbono durante um único ano, e aí eu comunico de forma regular que eu sou uma empresa neutra em carbono. Eu não posso ser uma empresa neutra em carbono se eu zero a conta um único ano. Se eu faço isso de forma regular, tudo bem, mas o que a gente vê às vezes são as empresas generalizando a narrativa, e isso acaba tendo um impacto grande sobre como o mercado percebe essas questões. Fora, gente, que nós estamos falando de coisas que são muito novas, né? Outro dia eu explicava para adolescentes, né, o que dá um certo grau de complexidade, sobre o que é a captura de carbono. Porque a gente fala o mercado de carbono, a captura de carbono, aí todo mundo meio que incorpora como isso como moeda corrente, mas assim, como é que uma árvore captura carbono? Por que que é tão difícil ter uma regulamentação a respeito disso? Então, assim, o adolescente precisa entender que, assim, a árvore vai crescendo. Gente, desculpa, estou falando beabá do beabá, né? Mas a árvore cresce capturando carbono, porque o carbono ajuda ela a crescer. Num determinado momento, ela atinge a maturidade, ela para de crescer, para de capturar. Se eu corto a árvore, ela devolve para a natureza todo o carbono recolhido. Então, assim, se eu estou fazendo um projeto de plantio, eu preciso assegurar que a árvore esteja em pé, gente. Senão, todo aquele investimento que eu tive, ele não é válido mais. E aí a gente fala, bom, o Brasil precisa se antecipar aos créditos de carbono, ao mercado de carbono, tudo isso é verdade. Agora, a gente não tem um marco tão claro assim. Imagina que eu tenho meus 80 anos, eu tenho um espaço muito grande de terra, eu fiz um contrato de, de plantio, plantei as árvores, está tudo bonitinho. Só que eu faleço, os meus filhos não necessariamente querem manter essa árvore. E aí, se eles resolvem que aquilo ali valeria mais de outro jeito, quem garante que aqueles créditos que eu comprei lá, que eles vão se executar em torno de 30 anos, quem garante? Quem cuida disso, gente? Por isso que é tão difícil. Ou pior, vamos supor que as diferenças de clima elas estão cada vez mais acentuadas, vamos supor que por uma fatalidade pegue fogo nessas árvores. Quem paga essa conta, gente? Toda essa captura de carbono, ela deixou de existir. Então, vejam, regular o mercado sobre isso é muito difícil, não é uma coisa simples. Então, a gente ainda precisa conversar muito sobre isso, esclarecer muito o que está por trás de todas essas questões. Fora que, se a gente fosse assim muito pernicioso com os termos, o que que é a captura de carbono, gente? Você coloca numa fórmula para entender qual é a dimensão daquele espaço que você vai plantar alguma coisa, né? O que uma floresta temperada captura de carbono é diferente do que uma floresta tropical captura de carbono. E a gente meio que tem isso meio que generalizado. Então, o mercado ainda vai se sofisticar para separar essas questões, para dar mais clareza sobre tudo isso que a gente faz. Mas precisamos ser cuidadosos. A gente precisa contar as histórias completas
para ficar mais claro qual é o nosso compromisso que está dentro dele. Longe de ser simples, ok? A gente eu não quero simplificar algo que de fato não é, mas que a gente tem que ter esse compromisso de contar histórias que tenham passado, presente e futuro, nós precisamos. Senão, toda uma luta cai em descrédito. Eu realmente não acho que essa agenda de ESG, ela vai ser uma agenda que vai voltar atrás, ela não vai. Ela vai ser cada vez mais custosa. Nós faremos isso, gente, pelo amor, por amor ou por dor, nós faremos isso, porque vai se tornar cada vez mais difícil viver. Eu estou aqui em São Paulo. São Paulo, durante muito tempo, foi considerada a terra da garoa. Garoa, gente, que só minha infância conheceu. Antigamente, eu era criança, eu ia para a praia e eu pegava conchinha no litoral sul de São Paulo. Cadê as conchas? Elas não existem mais. Eu brincava com vagalume. Eu sempre morei na cidade de São Paulo e eu brincava com vagalume. Cadê os vagalumes? Não existem mais. Por quê? Porque eles são marcadores importantes de nível de pureza do ar. Quando o ar começa a ficar poluído, eles vão embora, eles procuram outras regiões. Então, desde que eu tinha uns 10, 12 anos, eu não vejo vagalume. Então, a mudança climática, gente, ela não é uma coisa longe de nós, ela está aqui do lado. A gente precisa incorporar essas questões e entender dentro de cada uma das nossas áreas vai contribuir com esta dimensão. Veja, eu já te passo a palavra, Thaís. Só para dar dois exemplos distantes. Eu trabalhei na indústria automotiva. Quando eu trabalhava na indústria automotiva, a grande discussão era o que nós vamos fazer para que a gente faça, né, faça carros cada vez mais limpos, porque eles duram muito tempo, né, gente? Um carro, ele está no mercado 30 anos. Então, ele emite durante 30 anos. Eu estou em outro setor agora, eu estou no setor de bebidas. No setor de bebidas, uma questão que a gente olha com muito cuidado é a questão do vidro que a gente usa nas garrafas. Por quê? Porque a produção de vidro tem impacto. Então, veja, cada área, cada setor vai olhar coisas diferentes. Obviamente, o setor de bebidas como um todo tem um foco muito mais em E, em S, do que em E, né? Então, em S, a gente tem uma contribuição ainda muito maior, muito efetiva. A empresa que eu trabalho, tenho orgulho, não vou negar, que é uma empresa muito colorida. Eu vejo negros em volume e quantidade na empresa. A minha chefe, presidente, é uma mulher, a chefe dela, presidente global, é uma mulher, e 50% do nosso comitê executivo é composto por mulheres. Que esse setor conseguiu avançar muito, outros setores não conseguiram avançar tanto. Como é que a gente fala sobre isso? Só dei o gancho para a Sayonara falar de social washing já já. Antes disso, quero ouvir a pergunta da Thaís. E aí a gente fecha com isso e eu passo para a Sayonara. Obrigada, Viviane. Super bacana, assim, você falou dessa questão, né, da educação, que eu acho que era isso que eu queria perguntar para vocês duas, né? Estava comentando com a Sayonara antes essa questão do social, né, que a gente ainda ouve pouco, né, falar, assim. Acho que por mais que a gente, minha percepção de que a gente avançou com essas questões ambientais, porque acho que é um assunto que está mesmo na pauta, mas o social ele ainda tá um pouco para trás, né? E aí queria voltar nessa questão da educação sobre o tema mesmo, né? Porque você comentou, né, de explicar para adolescentes e tal, e eu tenho uma adolescente aqui em casa, e às vezes eu acho que eles têm mais informação do que a gente, eles estão discutindo mais esse tema, muitas vezes isso já chega embalado para a gente com os termos e com tudo isso, e até a gente, comunicadores, trabalhando em empresas que estão falando do tema de sustentabilidade, ainda a gente fica, é justamente isso, assim, procurando o ângulo certo, procurando super não cair em greenwashing, mas não sabendo muito essa questão de termos, de como explicar isso, mesmo quando você lê na imprensa, é tudo é, complexo, eu acho, assim. Então, eu queria ouvir um pouco o que você acha disso, porque eu acho que essas barreiras, enquanto a gente não quebra essas barreiras também, a gente fica muito difícil trabalhar o tema, né? Comunicação para a sustentabilidade, e também levar isso para o cidadão comum, né? Então, queria entender um pouco de vocês, o que vocês acham disso, Uhum. como que vocês veem isso? Vocês acham que estão fazendo bons trabalhos assim de comunicação para a sustentabilidade? Thaís, excelente pergunta. Eu acho que a gente tem feito movimentos nessa direção, porque é impossível fazer esta comunicação sem você dar uma seta de contexto. Quando você diz o contexto de por que que esse número importa, já é um processo educativo. A questão é que a gente precisa fazer mais. Por exemplo, quem está muito envolvido com a área, por exemplo, discute com tranquilidade green bonds, climate bonds.
Uma linguagem comum para todo mundo, porque nem títulos normais são comuns para os brasileiros, porque a gente não tem o hábito de investimento desta natureza. Então, o processo de educação nesse sentido, ele é fundamental. E aí o que acontece é que a gente começa esse processo de educação dentro de casa, né? Dentro de casa, eu digo dentro da empresa, embora a gente possa fazer dentro da nossa própria casa, claro. Mas por que que a gente tem que começar dentro da empresa? Porque se a gente não tem um processo de educação bem organizado dentro de casa, fica muito difícil você passar o bastão. Isso tem, assim, uma das preocupações que a gente fala no ESG, que tem muito a ver com o G não é só estratégia de ética e compliance. Quando a gente fala de governança, a gente precisa criar cultura de sustentabilidade. O que é cultura? É quando todo mundo dentro da empresa tem esse olhar para qualquer coisa que seja feita. Só que se eu não educo as pessoas, elas não têm insight, né? Se eu não educo as pessoas, elas não conseguem perceber as causas, as conexões, e as oportunidades que estão pela frente. Então, eu concordo plenamente contigo que sim, tem que educar. Esse processo de educação não é simples, ele tem que ser feito ao longo do tempo, mas ele precisa sensibilizar a empresa, porque no final das contas, a gente não pode esperar que o outro faça, né, gente? Acho que o grande dilema do que a gente vive hoje é porque a gente meio que compartilha a conta com terceiros, né? Então, bom, nós temos esse problema. Sim, nós temos. E o que que você está fazendo para resolver isso? Eu sempre gosto de brincar, embora seja um tema muito doído. Às vezes a gente trabalha muito, 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 muito. E você está trabalhando muito. Você resolve, numa determinada semana, você sai e come num restaurante mais caro, porque você merece, né? Porque afinal de contas você trabalhou muito, é você que ganha seu dinheiro, então você se dá o luxo de gastar alguma coisa. Aí você volta para casa, sua empregada pede R$ 50 de aumento, você fala, não tem. Assim somos nós, gente. Então a gente precisa começar a repensar as nossas práticas mais intrínsecas, sabe? Porque, de novo, eu não acho que ninguém faça isso na maldade, mas a gente tem que ter consciência de classe, a gente tem que ter consciência de onde está o nosso dinheiro e para onde ele vai, a gente tem que ter consciência de que não existe empresa rica em país pobre, a gente precisa ter consciência de que o melhor jeito da gente ter uma sociedade equilibrada, justa, consciente, em que todo mundo extrai a melhor dela, é quando vamos todos juntos. Não quando a gente separa e alguns vão, outros não. Alguns têm mais oportunidade que outros. Só que a gente vive num país extremamente desigual. Aqui no Brasil, gente, uma família de classe baixa leva 9 gerações para se tornar uma família de classe média. Então, em outras palavras, a gente perpetua a pobreza. É assim, é isso mesmo que vai pagar a nossa conta, gente, no futuro? Então, o processo de educação ele é fundamental para que a gente mude esse jeito de pensar e a gente comece a tomar outras decisões, novas decisões. Para último exemplo, os meus amigos me tiram um pouco de sarro porque eu estou sempre com a mesma roupa. Sim, gente, eu estou sempre com a mesma roupa porque eu não vejo necessidade de ficar trocando roupa toda hora, né? Vocês imaginam que, tipo, o setor têxtil tem muitos desafios. Então, eu tenho uma certa honra de entrar nas minhas roupas, né? Eu comprei há 15 anos, então tá aqui ótimo. Segundo, gente, que quantos litros de água vão para se fazer uma calça jeans, né? Então, a gente precisa trocar roupa toda hora. Então, qual que é o problema da gente reusar aquilo que a gente tem? Eu só compro uma roupa no armário quando eu tiro, eu só coloco uma roupa, né? Saio para comprar uma roupa nova quando eu tiro três do armário. Então, meu armário foi diminuindo ao longo dos anos, a ponto de eu estar perto de conseguir ter só duas portas de armário. Isso não tem, veja, eu podia, é uma questão financeira, podia comprar mais? Podia, mas precisa? Então a gente não precisa ser acumulador. Isso tem a ver com a nossa educação. Eu tenho que, enfim, vou provocar todo mundo a ser igual. Cada um faz o seu esforço numa direção específica que consegue. Esse esforço, para mim, já está muito administrado dentro do meu jeito de viver, mas veio de um processo de educação, veio de entender o impacto que isso tem. Então, aqui é uma área que eu consigo fazer isso bastante. Tem outras áreas que eu não estou tão, né, que eu não consigo tomar tão boas decisões quanto eu consigo no meu próprio armário. Mas a gente tem que fazer esse processo e tem que dialogar sobre isso para a gente encontrar melhores decisões sobre tudo que a gente faz. Sayonara. Acho que é o famoso walk the talk, né, Tiane? E isso vale para o greenwashing, social washing, que é quando as nossas práticas, elas não sustentam o discurso, elas certamente vão em algum momento falecer, né? As práticas e o discurso, né? Porque até quando você estava falando de mercado de carbono, né, e de
esperar a conta ou, né, compartilhar essa conta, também é uma discussão, né? Se a gente está falando de adaptação e mitigação, a gente discutiu o mercado de carbono, obviamente é muito importante, mas só isso não vai resolver, porque a gente está contabilizando um valor, né, etéreo e que demanda de uma série de classificações para que de fato isso tenha um efeito. Mas o que que a gente está fazendo para além disso, né? Como que a gente de fato vai trazer outros impactos para a gente deixar de ter emissões e não simplesmente compensá-las? E isso é material para algumas empresas e para outras não. Mas muitas, mesmo não sendo um tema material, acabam falando do tema porque o tema é tendência. Então, é até uma rima infeliz, mas assim, a gente quer ser referência ou tendência. Porque referência é quando de fato a gente tem uma prática ocorrendo, quando a gente está seguro dessa prática, quando ela tem valor para o negócio da companhia. Não estou dizendo que tem que fazer a prática se aquilo não traz retorno, né? Não, a companhia continua, lembrando que a sustentabilidade é um tripé, não por acaso, que é sem uma das partes, não para de pé, e o econômico é uma das partes. Então a gente está falando de coisas que tem que trazer valor para a companhia. E quando a gente fala do social, que a Thaís trouxe ali bem, né? Um ponto que muitas vezes a gente acaba por esquecer é fazer um link do social exclusivamente ou com o ambiente interno, então estou falando do colaborador, ou então fazer uma vinculação com responsabilidade social, que também é muito importante, e a gente vê práticas de blue washing, ou seja, práticas relacionadas a, né, a gente dizer que está fazendo algo de responsabilidade social, quando na verdade é uma ação que não necessariamente é da empresa, a empresa, né, foi beneficiada. Ou então a gente pode estar ali olhando para uma questão maior. Por quê? Quando a gente fala do S de social, há muitos teóricos já que discutem que a gente deveria entender não o S do SG não como social, mas como stakeholder, porque é a nossa relação não só com o colaborador, é a relação com o fornecedor, com o cliente, com o governo, com a comunidade, né, com toda a cadeia de valor. E isso amplia muito a responsabilidade que a gente tem ao comunicar e as práticas a serem adotadas, porque sempre vai ter uma próxima pergunta. Por isso que a gente fala de desenvolvimento sustentável, a prática não vai acabar em si. Então, muito interessante, a gente já tem todos os nossos colaboradores, eles são treinados em ética e compliance, que foi um tema que a Viviane trouxe. Interessante. E eles agem de forma ética e com compliance com a cadeia de fornecimento? Ou, em detrimento, às vezes, de uma meta individual, ele vai penalizar a relação com o fornecedor, né? Não, eu preciso entregar isso, você tem que me ajudar e tem que entregar hoje. E o fornecedor é que tem que encaixar isso na sua demanda. Isso é o que a gente está ensinando para ele quando a gente fala de uma relação positiva com o fornecedor. Então, por tudo isso, a gente passa quando a gente fala da questão social, não é só a questão do colaborador, ou se eu estou fazendo um trabalho relacionado à responsabilidade social, ou ainda quem está num conceito mais lá de trás, né, a filantropia. Tem uma pesquisa do RapRisk que fala que 1 em cada 4 incidentes de risco relacionado a clima, nível global, isso, está ligado a greenwashing. E 31% das empresas que estão ligadas no greenwashing também estavam fazendo social washing. E aí, por que que isso é bem importante, esse dado? Porque reforça aquilo que a Viviane trouxe, né? Não é que a gente está dizendo que todo mundo faça isso deliberadamente, mas é que isso não é só sobre as práticas, mas é sobre o posicionamento que se escolhe ter, né? Como que eu conto a história inteira? Vou trazer um exemplo. A gente, na companhia que eu atuo, tem um grupo de voluntariado corporativo, e que não por acaso se chama Transformadores Tupi, a indústria é uma indústria de transformação, mas é um grupo que a gente tem muito orgulho de dizer que ele não nasceu por uma iniciativa da companhia, ele nasceu por iniciativa dos colaboradores. E a companhia adotou essa prática. E a gente conta essa história com muito orgulho. Por quê? Porque ao fato de os colaboradores se unirem para criar uma iniciativa que hoje sim é prática da companhia, tem, né, toda uma política que guarda um sistema,
mas ela começou da percepção dos colaboradores. Então, para a gente, é uma forma de a gente ver a cultura realmente motivando as pessoas em direção à sustentabilidade. E aí, nesse caso, não sei, né, se vocês concordam, comentem aí, mas eu acho que menos importa os nomes. Eu não estou preocupada se o colaborador sabe se isso se chama voluntariado corporativo ou vou fazer a doação do meu tempo ou eu quero ajudar a comunidade. Não tem o nome, mas ele tem a cultura já implementada, adotada, de que esse é um valor para a companhia em que a pessoa atua, esse é um valor para a sociedade, esse é um olhar da empresa de entregar para além do seu, né, do seu ali mundo, né? Realmente pensar no entorno e um entorno que é cada vez maior, né? E voltando ao porquê talvez as questões ambientais sejam mais discutidas, eu li dia desses e achei bem interessante a reflexão, é que mudanças climáticas não têm fronteiras. As questões sociais têm. A Viviane trouxe um bom exemplo ali, né? Sim, bom no sentido de que concorda com isso que eu estou trazendo, mas enfim, triste, que é da desigualdade do Brasil. A gente não pode, enquanto país em desenvolvimento, discutir uma pauta que a gente ainda está lá atrás. A gente tem coisas para resolver antes de a gente chegar em pautas mais avançadas. E aí, muitas vezes, o que acontece é a gente, por tendência, comprar uma pauta de um mercado que já está mais desenvolvido, porque entende que isso vai trazer, né, mais benefícios ou mais impacto, mais engajamento na comunicação. Mas aí eu acho que vem a diferença das empresas, entidades ou pessoas que estão querendo fazer uma mudança genuína ou estão querendo, né, alavancar a sua imagem por meio dessa mudança. E, assim, a conta chega, né? Tenho certeza que vocês teriam vários exemplos para compartilhar também. Deixa eu acompanhar o chat aqui, ver se tem mais alguma coisa. Alguém comentou de economia circular, eu acho bem curioso mesmo. Eu não vi ali. Ah, o Ronaldo que comentou. Tudo bem, Ronaldo? Sobre economia circular. De fato, a Viane estava comentando a respeito das roupas, né? Eu acho curioso que como a gente tende a glamorizar coisas ou elitizar coisas. Por quê? Na minha casa sempre foi comum a economia circular. A minha mãe, que hoje é técnica de enfermagem, por muitos anos, durante a minha adolescência, era diarista e ela recebia as roupas da casa em que ela trabalhava e essas roupas vinham para mim. Não era uma questão de ter um brechó, era uma questão de necessidade. E aí hoje, né, o brechó é um business, é um grande negócio, e Aliás, é um business que cresce, né, gente? que Cresce muito. cresce, e As tá tudo grandes marcas, certo. e que é ótimo, né? As grandes marcas começaram a remunerar quando você leva uma peça da sua casa, então eles começaram a participar da criação de cadeias mais circulares. Mas isso não quer dizer que é uma prática, ninguém nunca pensou nisso antes. Então, quando a gente vai comunicar, é sobre isso que a gente tem que refletir. A gente está fazendo algo que traz valor para a sociedade, com certeza, mas isso é porque a gente está fazendo pela estratégia do negócio, que é o caso, né? Então, assim, isso gera negócio, que bom, mas não trazer de uma forma como, olha, estamos limpando, né, o mundo e vamos... O deserto da Atacama continua lá com bastante peça, infelizmente, armazenada. E eu acho que tem uma questão que a gente precisa superar ainda, gente, todos nós juntos, que é assim, existe uma certa contramão do mercado dizendo, ah, mas a gente tem que girar a economia. A gente precisa girar a economia, gente, não precisa concentrar a economia. A gente não precisa consumir muito sobre determinadas coisas. A gente pode permitir que o consumo seja possível para muita gente. Então, é uma outra lógica de consumo. Não significa que ele vai diminuir, significa que ele vai ser um pouco mais equilibrado do que ele é hoje. Então, a gente não está falando, né, sobre consumo consciente, né, quando a gente entra nessa esfera, de diminuir a oportunidade de venda, diminuir o mercado, nada disso. O que a gente precisa fazer é garantir novas frentes de abertura de mercado, que o consumo seja mais equilibrado
né, em diferentes espaços, porque hoje a gente é muito concentrado. Até em dados de meio ambiente, 1% dos mais ricos do mundo produzem 66% do consumo de carbono, gente. Então, veja, é muito discrepante a gente olhar o dado desta forma. E Então, aí a esse gente está dizendo às vezes, né, Viviane, ai não, lá na África a gente precisa ter energia eólica, energia solar. A que custo? As pessoas vão ter condição de ter acesso à preservação de alimentos e à saúde, que é uma necessidade básica que hoje eles ainda não têm, com energia limpa? Ou os países que já tem todo um desenvolvimento, precisam investir nisso para que os outros países possam utilizar uma energia que talvez hoje seja mais barata e acessível para fazer, de fato, um uso útil do carbono, né? E quando a gente pensa nas dimensões de meio ambiente, até para a gente poder fazer essa comparação global, sabe que eu acho que são apenas 4 países no mundo que já atingiram a meta 7 das metas de desenvolvimento sustentável, que é a meta de energia limpa. O Brasil é um deles. Mas vocês percebam por esse dado, né, que se eu tenho 6, 7 países que já atingiram a meta, dentro de um conjunto de 196, como os desafios são intensos. Eu preciso dar eu preciso trazer essa informação em perspectiva quando eu vou avaliar o que cada país está fazendo de fato com relação ao tema. Porque a gente tem discussões também muito polarizadas sobre o que um país faz ou deixa de fazer. Imagina que o Brasil, felizmente, tem uma matriz verde bastante ampla, então tem uma produção de energia limpa muito mais intensa do que muitos outros países, e obviamente os seus impactos são diferentes por conta disso. Então você vê os dilemas como estão em lugares diferentes, né? Globalmente, quando você olha bem o pacote global, as grandes emissões são concentradas em produzir coisas, tipo produzir plástico, cimento, grandes coisas. O segundo consumo no mundo é consumo de energia, né? Eu acho que 25% mais ou menos de tudo aquilo que emite carbono está na produção de energia. Em terceiro lugar, agropecuária, né? O que nós comemos fundamentalmente, então, o que vem do agro, que vem da pecuária, e em quarto lugar, tudo que tem a ver com transporte. Quando a gente olha o caso do Brasil especificamente, 45% de emissão de carbono está ligado a um termo técnico que se chama mudança do uso da terra. Leia-se desmatamento, né? E o segundo maior ofensor no caso brasileiro agropecuária, com 35%. Aí você pega transporte, no caso do Brasil, ele é muito menor, né? Ele é cerca de 8%, se eu não estou equivocada. Por quê? Porque a gente tem energia limpa. Então, mal ou bem, 90% dos carros que são vendidos no Brasil, eles são carros flex. Você pode colocar gasolina, ou você pode colocar etanol. Então, você vai falar assim, mas eu não tenho hábito. Então, gente, precisamos conversar sobre hábitos. E você pode ter um carro muito mais limpo sem precisar trocar de carro para um carro elétrico. Você pode ter o seu mesmo carro quando você decide ir até a bomba. Em vez de colocar gasolina, colocar etanol, você está dando uma contribuição bastante efetiva para diminuir a poluição da sua cidade. Não é pequeno, gente, não são pequenos atos, mas a gente cobra do governo, né? Qual é a política de incentivo, a gente cobra das empresas, onde estão os carros mais limpos, mas você tem a oportunidade de usar dentro da tecnologia existente de usar etanol. Quantos de vocês usam etanol para abastecer carro, gente? Né? São as perguntas, ó, o Alan tá conectado com o futuro, a Lorene também, que eu tô vendo daqui. Então, são essas as perguntas que a gente se faz. Então, por exemplo, eu tenho gostos particulares, eu adoro patê de fígado, não como, porque, enfim, o animal sofre, não consigo. Tem hábitos de coisas que eu até gosto muito, mas eu sou capaz de viver sem, porque são caprichos, né, gente? Então, tem temas, e de novo, eu não estou dizendo com isso que todo mundo tem que tomar a mesma decisão, gente. Só que a gente tem que tomar decisões conscientes sobre aquelas coisas que nos afetam. Porque eu acho que a grande questão que fica para a gente debater é que, assim, se você não incorporou em si hábitos, você não toma atitude alinhada com o meio ambiente ou com as questões sociais na sua empresa. Então, a gente, né, a Sayonara, a gente dá muita aula, eu dou aula em várias universidades grandes, internacionais, que a gente fala sobre essas questões. Só que quando a gente está com grupos de liderança, o que eu falo é assim, gente, você tem a caneta pesada na mão, né, a caneta que vai lá assinar um contrato, ou que vai definir uma prática para a empresa, você não toma uma decisão para a empresa diferente dos seus hábitos.
Então, se você não tem hábitos alinhados com esse novo mundo, não imagine que a empresa vai ter, porque ela não vai, gente. Então, a gente tem que ter um compromisso pessoal de viver de um jeito diferente, dentro do conceito de que outras pessoas virão depois de nós. Ah, eu não tenho filhos. Pô, olha para os seus sobrinhos, olha para as outras crianças que virão e vão precisar de outra. Enfim, o custo de vida é muito caro, né? E será cada vez mais caro, porque a gente pensa em todo o impacto climático, significa que a safra desse ano do Brasil vai ser menor, portanto, o seu alimento será mais caro. Assim, nós não estamos falando de um terceiro, nós estamos falando da gente. Então, o alimento se torna mais caro, você tem que proteger mais alguns setores da economia, então você aumenta a regulamentação custa no nosso bolso. A gente paga o produto mais caro também. E assim por diante. E aí eu resolvo, E essa conta aumenta contra a desigualdade, né, gente? claro, aí eu, por exemplo, só tenho carro blindado. Então, eu precisava ter um carro blindado em São Paulo, gente. Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de carro blindado. Mas por que eu tenho? Por conta de violência. Então, se a gente tem menos desigualdade, menos violência, cai o custo do carro lá na ponta. Percebe? Então, tá tudo muito entrelaçado. Quanto maior o nosso entendimento desses entrelaçamentos, mais a gente deveria se comprometer com soluções que enderecem questões para todo mundo. Outro dia eu tive até uma conversa engraçada com um amigo. Bom, uma empresa grande, que vocês provavelmente se lembrem, qual é, fez um comunicado a respeito da remuneração de um conselheiro, e todo mundo ficou meio chocado com a distância entre o menor e o maior salário da empresa. E eu conversando, eu sou conselheira de empresa, conversando com um amigo que ficou meio bravo comigo, do tipo, eu não ia achar ruim de ganhar 15 milhões de reais para sentar nessa cadeira. Eu falei assim, não, se eu for avaliar muito objetivamente, particularmente, pessoalmente, eu também não. Só que me incomoda ganhar 15 milhões de reais num país em que as pessoas passam fome, gente. Não é só sobre mim, é sobre todas as discrepâncias que isso cria, sabe? Então, a gente tem que, quando a gente fala em tomar cuidado com os washings, né, sejam eles da natureza que forem, o que a gente está trazendo aqui para a discussão é sobre as coerências e incoerências que a empresa usa. Então, a empresa faz muitas atividades de meio ambiente legais, só que mantém o jatinho para o presidente. Onde está a coerência disso, gente? Ah, mas precisa simplificar o tempo da pessoa. Sério mesmo? Sério mesmo que a gente acredita nisso? São decisões para a gente tomar. Tipo assim, você pegou um exemplo que a emissão é peanuts, é pouquinho. A emissão pode até ser baixa quando você olha assim num assunto muito unitário. Mas que imagem que você passa quando você faz esse tipo de coisa? São esses tipos de hábito que nós precisamos, de fato, observar nas nossas organizações. Lorena, por favor. Primeiro eu queria agradecer a vocês duas. Estão me ouvindo? Oi, gente. Estamos, Estamos estamos. ouvindo. Está sendo riquíssimo. Eu acho que vocês, além de excelentes comunicadoras, trouxeram temas muito sensíveis de uma forma muito clara, né? Que a gente vê essa dificuldade de trazer temas tão técnicos e o comunicar de uma forma que às vezes a pessoa não sabe que aquele... e comunique de uma forma errada querendo fazer o certo. E aí minha questão. Em uma época que todo mundo acha que sabe comunicar, né? Que você vê influenciadores falando de tudo com tanta propriedade, que todo mundo entende que entende de tudo, e você tem menos tempo, então hoje a geração TikTok, você tem 30 segundos para prender a atenção de alguém. Como é que comunica isso internamente, né? Porque eu entendo também que empresas sustentáveis são feitas de pessoas sustentáveis. É trazer essa consciência para todos, né? Então, como é que a gente consegue trazer essa atenção para o colaborador em uma comunicação interna, além de fazer um letramento, de estar explicando, traduzindo os termos técnicos de algo muito mais simples da vida, do dia a dia, nesse momento em que as comunicações são tão céleres e o tempo todo a gente está recebendo informação. Você perde a atenção muito fácil das pessoas. Então, acho que eu queria entender de vocês quais foram os desafios, dicas, como é que vocês entendem esse momento, esse cenário da informação, desse bombardeio de informações não reais, né? Que tem o fake news. Que a gente tem esse ponto das informações falsas. Então, acho que queria ouvir um pouquinho de vocês sobre. Obrigada, Lorene. As informações falsas, inclusive, são um dos riscos apontados, né, pelo reporte global aí de riscos, quando a gente olha, né, para o mundo, assim, por conta de que realmente tem aumentado muito. E acho que o que você falou de termos técnicos, ao meu ver, em primeiro lugar, é não levar termos técnicos. Eu acho que a gente não precisa garantir que o nosso colaborador conheça no detalhe, como a Viviane estava explicando, né? Como que se dá a captura de carbono.
Isso que vai mudar a postura dele, os hábitos dele, ou o entendimento dele sobre a empresa, não é. Então, eu acho que a gente tem que ser simples. Para mim, esse é um grande segredo da comunicação, é a simplicidade, para a gente trabalhar realmente na essência do que a gente quer dizer. Não adianta eu chegar para o meu colaborador e dizer, olha, a gente recebeu uma nota A+ no ranking X de sustentabilidade. Ele não conhece esse ranking, ele não sabe o que ranking significa. Agora, se eu nunca falei para ele sobre coleta seletiva, não adianta eu ter o ranking A+ reconhecido por alguém, eu preciso falar do básico. Então, eu entendo que essa comunicação de pessoas sustentáveis dentro da empresa, eu concordo com você, mas eu acho que ela é muito mais elementar do que a gente às vezes se propõe a fazer, né? A gente às vezes quer começar do mais sofisticado. Não, às vezes comunicou, não está comunicado, tem que ir lá e continuar reforçando coisas que são básicas. E, Lorene, eu acho que tem uma questão que eu acho que já está até na sua fala, ela tem que ser frequente. A gente tem mesmo um déficit de atenção meio generalizado no nosso momento, isso não é exatamente geracional, mas o nosso momento é muito marcado por isso. E quanto mais a gente cria embaixadores de marca, mais eles são capazes de falar adequadamente do que a gente faz e dos nossos desafios. Eu acho que uma questão que custa um pouco para as organizações é a gente fala muito claramente, muito abertamente sobre as questões que a gente gosta. E sobre aquelas questões que são desafios, como é que a gente vai falar? Então, por exemplo, um bom relatório de resultados, ele deveria trazer as duas coisas, né? Ele deveria dizer até onde eu cheguei, mas ele também deveria dizer quais são os desafios que permanecem ou quais são os desafios que eu ainda, por alguma razão, não consegui dar conta. Quando a gente consegue trazer informações mais equilibradas dessa forma, você ganha mais a confiança da sua audiência, você ganha mais respeito por ter uma comunicação equilibrada, e faz parte do jogo, né? É muito ruim quando a gente quer jogar o jogo de um lado só, sabe? Quando a gente quer só fazer folheto corporativo, eu brinco com folheto corporativo, que você só fala bem de você, né? Não orna, gente, porque as pessoas olham para aquilo e falam, sei. A gente já tem obviamente, quando você está fazendo comunicação, a gente não faz comunicação por fazer comunicação. A gente faz porque a gente quer melhor reputação, por exemplo. Agora, você consegue ter melhor reputação se você só conta um lado da história e fica muito evidente? Assim, ninguém é bobo, gente, as pessoas percebem isso. Agora, o Eu jeito brinco que comunicação é na saúde e na doença, né, Vivi? tem que Quando começar acontece dentro de coisa casa. ruim, tem que contar. E contar qual que é o tratamento que vai ser dado. E aí faz sentido, assim, como é que a empresa ela não está isolada do mundo. Então, eu primeiro conto dentro de casa, faço ações para dentro de casa, depois eu faço na minha cadeia de valor, para depois falar do que eu faço lá, para depois contar isso tudo na comunidade. Então, a gente precisa fazer isso frequentemente. Frequentemente a gente precisa falar das nossas práticas. Por quê? Porque isso forma cultura. Então, longe de ser simples, né? Eu acho que é um pouco. Ser simples não é ser simplório, né? Eu preciso simplificar a comunicação? Preciso. Mas a comunicação tem que ser rasa? Não. Eu preciso ter instrumentos diferentes, que eu dou diferentes níveis de profundidade na informação a partir daquilo que o veículo permite. Então, uma empresa deveria se comunicar só de uma forma? Não. Ela precisa se comunicar com o mercado e com diferentes audiências? Sim. Mas eu também posso ter materiais mais simples, materiais mais complexos, materiais que, ok, eu posso contextualizar dentro de um Instagram, que é muito telegráfico, mas se a pessoa tem interesse, ela consegue buscar informação de uma forma mais robusta. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? E a empresa precisa se vocacionar. O que é se vocacionar? Quando a gente se olha dentro de um setor, a gente vai encontrar ali uma matriz de materialidade, né? A gente vai encontrar ali causas que são mais pertinentes para aquele negócio do que para outros. Então, se eu estou no mercado têxtil, por exemplo, uma questão muito forte na materialidade desse setor é trabalho escravo. Por quê? Porque é um setor que tem terceirização, quarteirização e assim por diante. Então, é um setor um pouco mais vulnerável para essa dimensão do que outros. Você pega consultorias, né? Você pega o grande cenário das grandes consultorias, você tem pessoas tão especializadas que o risco de trabalho escravo é baixíssimo, gente. As pessoas tiveram que se formar, tiveram que ter acesso. Então, a materialidade provavelmente esteja em outro lugar. Você vai para uma empresa de saúde, provavelmente acesso à saúde de qualidade, ou seja, um tema de S,
seja ainda mais crítico do que um tema de E. Você vai para uma empresa que produz cimento, a- você vai precisar, ou sim, cimento, aço, o que seja. Você está tirando coisas da terra, provavelmente a questão de E seja muito material, ou seja, ela tem muito impacto naquilo que a empresa faz. Então, eu posso comunicar sobre qualquer coisa? Eu até posso, mas eu estou comunicando sobre o que mais importa? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Então, e o que não tira a responsabilidade ou a oportunidade das empresas, busca vocacionário. Eu falei para vocês, né? Estou numa empresa de bebidas. Objetivamente, eu estou na Diageo, que faz Smirnoff, John Walker, Tanqueray, Baileys e outras bebidas como essa. É um setor bastante premium de bebidas. Então, a gente fez uma avaliação interna, embora a gente tenha um compromisso muito bem estabelecido lá dentro da cadeia, né, de cadeia de economia circular para o vidro, de realmente zerar ou chegar a níveis muito baixos de consumo de carbono, aquilo que é mais material dentro desse setor que a gente resolveu trabalhar é o S. O S, tanto do ponto de vista interno, de eu ter diversidade dentro de casa, quanto do ponto de vista externo, de veja, não tem nem a ver com ODS, né? Mas eu estou num setor que as pessoas precisam aprender a beber. Eu tenho responsabilidade sobre sobre as pessoas aprenderem a desfrutar a vida, a celebrar, mas elas não precisam ir para o terceiro drink, gente. Ou, melhor dizendo, para o terceiro copo. Entende? Então, eu tenho uma responsabilidade nesse setor de olhar, de educar. Então, a gente tem programas muito grandes de educação de jovens sobre como é que lida com a bebida, como é que desfruta sem que isso vire um problema. Tem muita formação de pessoas para serem bartenders, e não só homens, mulheres também, porque é um mercado ainda muito masculinizado. Então, a gente tenta fazer uma formação de mulheres para que elas possam, né, dentro do setor de hospitalidade, buscar sua carreira. Então, veja, a questão de S foi o entendimento desta empresa em particular sobre o que a gente deveria fazer para avançar os índices do próprio setor. Significa que eu deixo alguma letra de lado? Não, mas tem algumas coisas que passam a ser particularmente importantes por conta do setor que eu estou. Né? Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer sempre. E um outro ponto, meu último exemplo, vou passar a palavra para a Sayonara para a gente ir terminando, né? Porque o tempo voa, gente. Sabe uma coisa que eu ouço muita crítica, mas muita crítica nas empresas que eu queria deixar registrado? A gente faz uma ação super bacana, maravilhosa. A gente fala, vamos divulgar porque deu certo. Aí você pagou 100 mil reais na ação e gasta 300 mil reais para comunicar. Apenas não, ok? Isso é um washing, gente. Você não pode colocar em comunicação mais dinheiro do que você coloca na própria ação. Todo mundo percebe, gente. As ONGs entram em polvorosa. E, tipo, né? Porque normalmente elas são convidadas a executar as ações, etc e tal. Então rola uma frustração enorme, sabe? E, gente, essa coisa que corre nos grupos de WhatsApp, eles são, assim, intensos. A gente tem que ser cuidadoso na comunicação até nisso. A tua verba de comunicação não pode ser maior que a verba de projeto, gente. Porque isso dá um caos, né, para administrar. Como é que você conta essa história? Né? Você está realmente fazendo porque você acredita ou você quer contar uma história legal? Se você quer contar uma história legal, você pode contar, mas isso chama marketing, né? Não chama SG. Sayonara. Boa, Vivi. O Ronaldo acho que tinha levantado a mão. Não sei se a gente acabou já passando pelo tema ou quer falar, Ronaldo, fica à vontade. Bom, não, primeiro, desculpar que está meio escuro aqui, eu acho que vocês estão me vendo um pouco na sombra, que é Lady Murphy, né? Queimou uma lâmpada pouco antes de começar aqui a sala. Mas cumprimentar, né, o Vilmar e vocês pela abordagem do tema, é um tema muito crítico, né? E comunicação é uma coisa muito complicada, né? A gente sabe disso, ainda mais um tema como esse de sustentabilidade, de como passar essa mensagem de uma comunicação sustentável. Eu sou ainda da geração que a gente era movido pelos exemplos, né? A gente aprendia pelos exemplos. Quando a Viviane falou lá da questão do salário, do salto de um salário, hoje nós tivemos aí o exemplo da presidente do Banco do Brasil, né? Com essa exorbitância de um pedido de aumento de salário de 70%, quer dizer, então, assim, eu acho que a coisa começa pelo respeito à inteligência das pessoas, né? Então, quando um órgão público, que é financiado por nós, Banco do Brasil, embora seja uma empresa de economia mista, sei lá, mas ela utiliza muito dos nossos recursos. Então, começa por aí. Eu vejo assim que a grande dificuldade, na minha opinião, né, uma percepção muito particular, que nós vamos ter uma comunicação sustentável, uma comunicação que pegue todos esses parâmetros
que vocês colocaram em relação ao meio ambiente, governança, compliance, que ela, na minha percepção, ela deve começar lá na base, né? Como vocês falaram mesmo das crianças, dos adolescentes, que são os nossos grandes ensinadores atualmente, né? A gente aprende muito com eles. Então, eu vejo assim que falha no processo, há uma falha no processo que envolve desde o Estado, né, enquanto gestor da educação em todos os seus níveis, a mídia, na minha opinião, falha muito nesse aspecto, né? As empresas, com raras exceções, também elas têm um discurso que não é na prática, mas sim muito na teoria, né? Então, esses exemplos do grupo Transformação da Tupi, por exemplo, eles são isolados, né? A gente percebe que são casos isolados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que o desafio está em costurar todas essas nuances para se ter uma comunicação efetiva, pensando talvez na próxima geração, né? Eu acho assim, a nossa geração está muito comprometida com vícios, com maus exemplos, né? Com práticas que não são totalmente sustentáveis. A gente está correndo atrás do tempo. Essa própria questão do combustível, né? Do uso do combustível, é um dilema que a gente está passando, né? Porque, por exemplo, você falou de etanol, mas o etanol já teve um estímulo maior. Então, quer dizer, aí o Estado também falha nesse aspecto de motivar as pessoas a voltar a ter o etanol como um combustível que fosse ambientalmente mais sustentável, mas também que seja viável para o consumidor, né? Então, assim, é uma dinâmica muito intensa, né? Mas, de maneira geral, só cumprimentar vocês pela abordagem do tema. Eu acho que é um desafio de todo dia e em que cada um de nós, como comunicadores, como gestores, enfim, a gente tem essa responsabilidade pensando não no hoje, mas muito mais no amanhã, né? Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, Ronaldo. Realmente é a gente, como comunicador, se colocar também no lugar da audiência, né? Para a gente não se enganar com o sentido de que a gente acaba participando das ações, né? A gente faz parte das ações. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ter uma visão míope de essa é a melhor ação. Pode ser a melhor ação daquele momento para aquela empresa, naquele ciclo, diante do cenário que se tinha até então, que foi o ponto que a Vivi trouxe lá no começo da nossa conversa, né? Para aquele momento, ao invés do que tínhamos, é a melhor ação. Mas ela é a referência, ela é benchmark para todos os setores, é uma reflexão sempre válida e agradeço aí a participação. A gente já passou aqui o nosso tempo, a gente ia comentar de um vídeo, gente, que eu vou colocar o link aqui no chat, para a gente deixar essa reflexão. Foi uma forma de uma empresa grande comunicar diferentemente as questões, né, ambientais aí, enfim, eles venderam aí como um status das suas ações 2030, mas eu queria destacar alguns pontos desse vídeo que me chamam a atenção, e aí depois a gente se conecta por aí no LinkedIn ou vem para o Comunica Leve que a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Mas observa quem que é a mãe natureza no vídeo, quem foi a pessoa escolhida para representar a mãe natureza. O que que isso diz para a gente? Depois, quando fala da questão, né, de que tudo comunica, que foram pontos que a gente trouxe aqui, a sátira que tem com a jaqueta de couro, em quem está discutindo sustentabilidade, ou das metas 2050, né, gente, que acho que para o RH virou um desafio de sucessão, né? Porque tem tanta meta para 2050 que se a pessoa assumir a gestão para 2050, ela já tem meta desde já, né? Então, acho que já ficou desafiador até para o RH. E vale uma questão do vídeo também para a gente prestar atenção, é de admitir, né, as críticas, né? Ter a consciência das críticas, admiti-las e trabalhar sobre elas. Mas um ponto que chama a atenção, um vídeo que se propõe a se autocriticar e a discutir a questão, é que os comentários foram desabilitados. E aí eu pergunto para vocês, onde que fica a transparência da comunicação? E agradeço a participação de todos. Deixa aí com a Vivi para encerrar. Gente, uma conversa só para aquecer, né? Só para deixar todo mundo aqui buscando oportunidade de melhoria. Elas existem, gente. Nós temos muita oportunidade de melhoria, tanto do ponto de vista das ações, quanto do ponto de vista de comunicação. E o melhor jeito da gente fazer isso é, de fato,
melhorando o nosso repertório sobre isso. Quanto melhor é o repertório, mais a gente consegue buscar saídas adequadas para a gente ser pertinente naquilo que a gente fala, para a gente ser coerente na nossa narrativa, no contexto em que ela acontece. Isso vai fazer bem não só para as empresas ou instituições que a gente trabalha, mas vai fazer bem para todo o mercado, né? Todo mundo vai se beneficiar com isso. Então, a gente deixa aqui assim, um passo bem importante para como esse tema vai continuar povoando as nossas decisões diárias, porque os temas estão aí, gente. Eles não vão embora, eles não vão perder força. A gente continua sentindo o impacto de tudo isso, e isso é bastante soberano. Então, muito sucesso e muita atenção com tudo que vocês veem por aí, gente, porque a gente melhora o mercado fazendo boa pergunta, né? A gente melhora o mercado toda vez que a gente questiona algo, o que a gente sempre pode fazer com elegância, o que a gente sempre pode fazer, né, num good mood, né, de um jeito positivo, mas que a gente valorize as empresas que fazem bem e crie constrangimento para quem não faz bem, gente, porque pode melhorar todo dia. Muito bem, gente. 20 horas e 6 minutos. Alegria imensa estar cumprindo o nosso planejamento, né? Fiz questão de deixar ali o link do Comunica Lab, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da proposta. Não vou estar aqui passando slide para vocês, né? Mas a ideia básica é o quê, né? Contar com a participação da Viviane Mansi, da Sayonara. É um conjunto de 5 módulos, e cada módulo ele vai ter 3 encontros, né? O primeiro encontro é um arrazoado do conteúdo, uma outra noite trazer um profissional, trazer um professor convidado, e na terceira noite trazer gestores, cases, né? Ou seja, a proposta é muito menos comando e controle e muito mais autonomia e confiança na aprendizagem. É essa aprendizagem que eu estou chamando de plural, né? Movimentos autodirigidos e orientados, polidirigidos. E assim a gente faz uma aprendizagem que transcende a vida acadêmica, e mais importante que cai na prova é o que cai na vida, não é mesmo? Então, com esse espírito que a gente quer, de fato, trazer esse laboratório vivo, criativo e criador para as pessoas que fazem comunicação no Brasil. Então, fica meu convite para que vocês acessem e conheçam mais, tá? Muito obrigado, Sayonara. Muito obrigado, Viviane. Vocês são demais. E obrigado a você que esteve aqui conosco até as 20 horas e 8 minutos, tá bom? Um forte abraço.